Então vamos começar então pela... Eu acho que são quantos anos de CCA, cara? Que é onde te alavanca tudo aí. Cara... Como é que veio, como é que essa história aí, tem seu pai no meio, sua irmã, tem uma galera, né? Tem uma galera. Cara, assim, eu nunca sonhei em ser empresário, né? Eu sou do Itaim Paulista, nascido e criado lá. Certo. Nunca tive familiares empresários, pessoas empresárias, nada. Então não era o meu foco. Porém, entretanto, no rolo tinha uma irmã do meio que falava inglês. Sim. E ela tinha sido convidada para ser coordenadora de uma escola lá do Itaim. Os sócios acabaram brigando. Um dos sócios chamou ela para abrir uma outra escola, que aí foi o CCA em 99. 99. Caraca. Completei 24 anos. 25 anos este ano, inclusive. Eu vou estar fazendo 25 anos esse ano. Aí, uma semana antes de abrir a escola, minha irmã, que era para ser a cabeça do negócio, falou assim: não é para mim esse negócio, eu não quero, tchau, tô indo embora. E se mandou e foi viver a vida dela, e eu assumi como dono da escola junto com meu pai. Essa parceria com meu pai durou e dura até hoje, mas assim... lá em 99, quando eu comecei, cara, eu era 19 anos, moleque de rua. Cara, não tinha hábito de ler, não tinha hábito de estudar, fazia Só queria nada. saber da pracinha do treme-treme, Só jogando assim. bola e aprontando. Cara, você sabe que nessa época nem tanto, porque eu já estava na faculdade já, né? Eu estava na faculdade de Educação Física e Mogi já era mais interessante, né? Então, já não ficava tanto lá. E, cara, a coisa aconteceu, a coisa surgiu, a coisa apareceu. Aí eu fui Naquela época é muito diferente até falar isso, né? Naquela época eu consegui tocar o negócio sem nenhuma experiência. Absolutamente nenhuma experiência. Não tinha absolutamente Tinha o apoio da matriz? Tinha um apoio, mas aí é um apoio de toda a franqueadora, você tem que fazer por onde. A coisa foi acontecendo. Nesse inteirinho a gente já fez 3 mudanças de prédio. A gente estava no primeiro prédio que era subloja, depois passamos por um prédio um pouco melhor, e aí agora a gente está numa estrutura de 500 metros quadrados. Já passamos por 3 reformas, grandes reformas. Em 2015 foi onde eu fui para o prédio de 500 metros, aí a coisa cresceu de um nível extraordinário, e em 99 foi a segunda grande reforma. Cara, bombando de tudo quanto é lá. 2019. E o inglês lá em cima. 2019, acho que foi a pandemia, foi 2020, né? Começo de 2020 foi. 2029, bombando, veio a crise Putz, é verdade. da pandemia. Na época que eu inaugurei... Na verdade, quando você foi 2019 que você foi para esse prédio agora, não foi? Foi 2015. Que a gente te ajudou com os móveis lá. Foi, você fez a última reforma lá dos móveis de 2019. Já era a segunda. E você aproveitou todo o mobiliário nessa transição de CCA com o Rockefeller? Aproveitei bastante coisa, mas assim, a primeira mudança que eu tive, eu passei por várias crises, né? Passei por a crise de 99, onde o dólar estourou, depois 2001, depois 2007, 2008, depois 2011, depois 2014, e enfim, a pandemia. Em 2014 eu quase quebrei. Se eu não tivesse mudado de prédio, provavelmente eu teria quebrado. Você diminuiu. Aumentei. Você aumentou. Eu aumentei. Uau, isso é complicado, né? Ou eu crescia, Tipo, porque aí o mercado prédios. mudou. Entendi. O mercado virou profissional. Já não aceitava mais meia boca, não aceitava mais um processo diferente. Ou seja, eu tinha que... Tive que crescer. E aí, em 2014 para 2015, eu fiz essa primeira mudança, já foi excelente. Certo. Passaram 5 anos, eu usei a estratégia das grandes marcas. O que eles fazem de cada 5 anos? Eles repaginam tudo. Sim. Então, eu falei assim, demorou. Tá na hora de repaginar, vamos fazer aqui um novo processo. Cara, tava bombando. Eu bati 600 alunos. Uou. Cara, falei, agora estourei. Virei milionário. Abri dia 15 de fevereiro, dia 15 de março fechou, e aí foram 3 até o ano passado, patinando mesmo, tomando pau, desaprendi todo o processo, não sei o que aconteceu, a coisa não andou mais como andava antigamente, e eu tive que reaprender a fazer o negócio. Então essa foi a primeira história, mas dentro desses 25 anos entra todas essas histórias que você falou,
da sociedade com você, eu já tive negócios no shopping, já tentei fazer curso online, Mercado Livre, e hoje eu tenho vários outros negócios, e hoje eu estou mais consolidado. Aí você falou assim, uma nova jornada, aí uns 2, 3 meses atrás eu tomei a decisão de ser gestor, e é muito louco, tá? Eu passei 25 anos sendo trabalhador da minha empresa, que é diferente. Entendi. Nós estamos em 2024. Cara, isso é sensacional. 2024, eu levei 25 Olha a diferença, anos. pra Não, entender cara, isso. 25 anos para falar assim, caraca, o que eu tô fazendo aqui? E eu tomei a dura decisão de falar assim, cara, eu vou me afastar da empresa. E hoje eu não trabalho mais na empresa. Hoje eu trabalho home office, continuo acompanhando, e hoje eu sou gestor. Sim. Então é completamente diferente. Tipo, saiu da caixa, de verdade. Cara, sair é assustador. É assustador você saber que não precisam de você. É foda. Eu acho que eu demorei pra caramba porque eu falei assim, putz. Mas se é eu libertador sair? também, né, não? Cara, no primeiro momento é assustador. Porque assim, cara... Será que vai? Será que eu vou fazer? Você começa a dar Se não justificativas. sou eu, não Se não sai. sou eu, quem vai te fazer feliz? É mais ou menos essa história da música, cara. E por incrível que pareça, cara, foram 25 anos, há 3 meses exatamente eu saí fora. Saí fora literalmente. Falei assim, galera, tá na mão de vocês. Consegui parceiros lá pra tocarem o negócio, tá na mão de vocês fazem aí. E eu tenho reuniões semanais. E uma vez por semana eu vou na escola. Uma vez. Uma vez por semana. E às vezes nem vou mais. Uou. Cara, medo total de não vai dar certo. Mas aí, cara, eu voltei lá. Minha filha nasceu e tal. Falei assim, putz, eu vou agora dar um tempo de férias. Eu voltei lá depois de 15 dias. E aí eu fiquei sentado na minha mesa e falei assim, caralho, cara, eu não tenho nada pra fazer aqui. E aí eu descobri que, na verdade, Deixa eu só ajustar um pouquinho aqui. Ajusta aí. E aí, aquele baque. Fudeu. Não, o que eu tô fazendo aqui? Eu não preciso estar aqui. Aí foi libertador. Porque aí eu descobri que eu não era mais necessário na engrenagem. E aí o meu papel tornou outro, de gestor. Aí eu virei gestor, hoje eu tenho reuniões específicas de 1 hora, não tem assuntos paralelos, não tem fofoca, não tem perda de tempo. Então o meu tempo se tornou mais valioso. Nossa, você sabe que você falando isso daí, eu começo a fazer alguns gatilhos em relação a atitudes que a gente tem dentro da empresa, seja ela qual o tamanho for, e o quão talvez nós mesmos atrapalhava o processo. Cara, eu acho que a gente atrapalha muito, porque a gente acha que se a gente não estiver no rolê, não vai acontecer. Aconteceria de forma diferente, mas não quer dizer... Você fala assim, pergunta pra mim, qual que é o resultado que você está tendo? E aí, qual é o resultado? Indiferente. Nem tive uma notícia de falar, meu Deus, caramba, tenho que voltar rapidamente. Nem falar assim, meu Deus, o negócio tá bombando. Tá. Então assim, ele se mantém, porque as pessoas que estão lá já me conhecem, tem os valores da empresa, aquela coisa. Mas assim, cara, é você descobrir que você não precisa estar no processo, causa muito medo, porque você fala assim, meu Deus, o que vai ser, se der errado e tal. Mas também é libertador quando você descobre que você tem tempo para fazer outras coisas. Isso que eu ia te perguntar. Abre-se uma janela de tempo, Muito. até para empreender em outras coisas, muito. mais qualidade de vida. Muito. Hoje eu consigo ficar... E com a clareza para entender o que se fazia, de certo ou errado. Porque Cara, aí nessas você micro reuniões você não consegue ser mais efetivo, talvez? muito mais. Porque aí estando Muito fora, mais. pô. Muito mais, não tem essa, eu não tenho tempo pra Eu lembro perder. de você me falando assim, você precisa começar a ser dono da empresa, sai da produção, melhora a roupa, melhora a forma como você se veste e fala e vamos pro escritório. Sai da produção. Eu lembro disso, cara. Então, mas é porque... Você me batendo pra Mas é eu porque tomar você esse ficava tipo de lá na postura. produção. E assim, mas de alguma forma eu fazia a mesma coisa com você, do que você fazia, só que o meu era mais bonitinho, porque eu ficava de calça social, Sim. camisa social e tal. Mas eu tava na operação. Sim. Eu que fazia pagamento. Cara, e eu ficava assim, como eu vou dar pra uma pessoa saber Sim. quanto que entrou na conta? Cara, e se ela pagar uma conta errada? Caramba, velho. Putz, ela vai saber quanto que o meu prolabore. Se sobrou, se não sobrou. Cara, e assim, a gente fica preso em umas coisas que não faz muito sentido. E você tem uma pessoa lá hoje, então, que
teoricamente, faz o que você fazia. Cara, assim, ó, Daniel, porque assim, lá foi onde eu conquistei tudo, lá foi onde eu tenho tudo, meu patrimônio, as outras empresas, a parceria que a gente fez, tudo saiu de lá. Sim. Então eu tenho uma atenção e um carinho muito maior de lá ainda. Certo. Mas com outro olhar, um olhar mais empreendedor, mais gestor. Tá. E aí, o que acontece, cara? Hoje, quando eu faço esse tipo de trabalho, eu tenho pessoas pensando assim, meu desafio hoje é saber gerenciar vários negócios. Vindo para cá, eu estava conversando com um dos sócios, que é meu parceiro, que é o seguinte, cara, a gente não tem que estar mais no balcão, a gente tem que saber gerenciar um bar, gerenciar uma lavanderia, gerenciar lofts no Airbnb, gerenciar academia, e a gente não tem que ser o cara que vai estar lá na ponta, que vai saber quem é que vai trabalhar. Você pode até fazer. Então, hoje o meu desafio, e eu tenho 3 pessoas lá, só para não perder o foco dessa pergunta, que assim, para mim só faz sentido continuar e ir por Itaim se eu pensar em ter 3 unidades. Então eu estou preparando 3 pessoas para ter 3 unidades, para ter um outro tipo de trabalho. E outra, motiva esse cara. Cara, a motivação... Olha o tamanho do desafio dele. Ele sabe disso? Sabe. É compartilhado? É compartilhado. É compartilhado. Senão ferrou também. Você tá contando agora, né? Não. É compartilhado. Mas assim, são diferentes. Esse é o meu desafio. Cara, eu não tenho tesão nenhum de ir pro Itaim hoje. Nenhum. Sair de casa, putz, pra ir pra Mogi, eu falei assim, mas... Teu pai tá em Mogi. Não, mas minha vida tá lá. As suas coisas estão lá. Minha vida tá lá. Só que assim, não é por causa do local, porque assim, é por causa do desafio. Sim. Se eu vou lá, não tem um desafio. O desafio é o quê? É pagar conta, é olhar o fluxo de caixa, DRE. Cara, eu faço de casa. Sim. Agora, eu ter 3 escolas em 3 lugares diferentes e gerenciar uma equipe... Aí é um novo desafio para mim. E você montou um escritório dentro da sua casa ou não? Tipo... Não, ainda não. É uma mesa, tem uma mesa. Você tá em Mogi. No condomínio que... No Veredas. O que eu conheço. Não. Ah, você foi para outro. Tá. Na pandemia eu mudei para outro condomínio. Que não foi a casa que você construiu? Não, e nem foi a casa que eu construí lá no Veredas, mas essa você não chegou aí. Você chegou aí no apartamento. Não, eu fui sim na casa. Não, aquela é do meu pai, você tá confundindo. Não, a casa do teu pai é no Aruã. Isso. A casa que você fez foi que você construiu do zero. Então, você foi, mas você não sei se estava pronta. Não estava pronta. Ah, então, aí eu fui para essa casa. Então tá, eu fui para essa casa. Você está lá hoje? Estou lá hoje. Tá. Estou lá hoje. Inclusive é perto da minha irmã. É, perto da sua irmã, inclusive perto da sua irmã. Nunca a vi em Mogi, inclusive. Então, cara, ela hoje... Não vive em Mogi, ela vive em Itaim Paulista. Então, não sai do Itaim Paulista, não faz sentido, não faz sentido a qualidade de vida. Não, eu amo Itaim, tudo bem. Mas... assim, mas é outra pegada. Sim. Então, hoje, o meu desafio é esse. Treinar essas pessoas, conscientizá-las, que você falou, elas já estão sabendo disso? Estão, mas elas já estão prontas? Não. Sim. Se já estivesse... Mas aí é um processo. Eu já teria aí. E elas têm muita importância nisso para dar certo. Não, se eu não for, se não tiver elas, eu não vou. Entendi. Não vou. E depois vocês estão ouvindo isso aqui, não é nada combinado, não. Isso é fato, tá? Isso é fato. Tá olhando pra câmera, isso é fato. Eu falo isso para elas. Inclusive, eu tive uma reunião ontem com uma menina que falou para mim, uma das minhas parceiras lá, falou assim, putz, eu acordo 6h20 da manhã, todos os dias, para vir lá da Penha, de Ermelindo, mais ou menos assim, pro Itaim, para chegar em casa 10 horas. Mas eu não preciso trabalhar, meu marido me sustenta, eu tenho condições e tal, tudo bem. Eu falei assim, tá errado. E ele tá certo. Sim. Para que você acorda 6h20 da manhã? Para vir aqui, para fazer esse trabalho, é muito pouco. Se você não tiver um desafio maior, não faz sentido você continuar trabalhando. Que aprende a ser gestora, líder e tal, para que você consiga ter um desafio, porque senão não faz sentido. Eu falei para ela, não faz sentido eu vir pro Itaim hoje só para fazer o que eu fazia, que era pagar conta, fazer reunião de vendas, reunião que eu faço de casa. Entendi. Faz de casa. Então eu tô indo para um novo desafio.